O que mudou? Vamos lá. Vamos falar de várias óticas. Eu consegui, já fiz algumas lives sobre isso, ficou meio... Vou tentar fazer mais resumido aqui. Vamos falar de 3 óticas de mudança. Você tem a ótica do institucional, você tem a ótica da composição de players que mudou, e você tem a ótica da composição de portfólio, que aí é como o mercado constrói a carteira. Vamos falar de player. Tá? Perfeito. Começou lá de institucional, quer dizer, né? Da ótica do institucional. O institucional era o cara que fazia mercado, era o único price maker do mercado de dólar, que tinha capacidade de fazer o mercado subir ou cair. Desde 2008, quando veio a crise financeira, você tinha muito banco. O problema na crise de 2008 foi a alavancagem dos bancos. Né? Podia tomar risco, né, não só na carteira proprietária do banco, como também dar crédito sem limite. Né? Bom, regulamentaram, apertaram, né, a regulamentação da Basileia, e isso não pegou só na questão do multiplicador de crédito, pegou no trading, na mesa proprietária. Você vê de 2008 para frente, trading morreu no mundo. Ninguém fala isso. A quantidade de trader nas mesas proprietárias dos bancos caiu mais da metade. Se você conhece gente do mundo institucional, as mesas proprietárias dos bancos, elas vêm minguando ao longo dos anos. Os bancos não tomam risco de proprietária que nem tomavam antes da crise de 2008. Esse é o primeiro ponto. Essa é uma revolução silenciosa, ninguém fala disso. Mas é um fato. Né? As mesas vêm tomando cada vez menos risco. Claro que as assets foram tomando um pouco... Os caras foram saindo da mesa proprietária e alguns foram entrando nas assets. Mas você tem algumas... Não foi uma migração 1 para 1, entendeu? Reduziu o risco... Reduziu tomada de risco proprietário no mercado. Tá? Mas o que isso significa? Quando você tem menos trader tomando... Por mais que esses caras façam posição, né, eles não ficam só no giro, no intraday, grande parte do dia eles ficam trabalhando essa ordem para poder melhorar o preço médio da posição, entrar e sair. Por mais que a cabeça do cara seja uma cabeça de, putz, eu estou comprando para uma convergência de preço que vai demorar semanas, às vezes. Mas o cara ajusta no intraday. Né? Quanto mais gente tomando risco, mais ordem tem no intraday. Então você tem um impacto direto no intraday. E você tem um giro também. Esses caras também giravam um pouco. Não era assim que eles ganhavam dinheiro, né? Na posição, mas girava pra caramba também. Você tem menos gente operando, você tem menos divergência de opinião. Você tem mais caras atuando só numa ponta, só na compra ou na venda. E pro giro, você precisa dos dois lados para ganhar dinheiro. O giro. Você precisa da compra, você precisa dos dois lados. Você precisa do comprador grande e o vendedor grande. Só um lado é muito difícil ganhar dinheiro. Parece que não. A gente vai falar isso lá mais pro final. Tá, perfeito. A gente fala por que é mais difícil ganhar quando só tem um lado. Aí você tem o que mais também? Você tem essa mudança que eu estou falando é estrutural. Tá? Você tem algumas mudanças conjunturais agora, que é por conta da situação econômica. Crise da Dilma, cara. O PIB está muito abaixo do que o PIB estava. O PIB, ao longo dos anos do Brasil veio caindo. Ele não está ainda, em termos o nível, né, a ociosidade do país está muito alto. Ou seja, a gente não voltou a preencher todos os fatores de produção ainda. A gente caiu o PIB. E aí, o que tem a ver com cair o PIB com dólar? Né? Tudo passa no câmbio à vista, não no futuro. Tá? Mas por arbitragem, tudo que está na vista se reflete em operação no futuro pelo casado. Tá? Você tem muito menos atividades de exportação, de importação, de tomada de empréstimo e por aí vai. Tá? Mas isso não explica tanto, mas explica um pouco. Queda de Selic. Queda de Selic estrutural veio de 14 para 2. Ela pega em 2 efeitos no câmbio. Tá? Ela pega, primeiro, porque as empresas que captavam lá fora, não sei se você lembra, né? Você pega de 2010, 2011, 2012 até 2015, os Minas capta 5 bi lá fora, o dólar aqui... Tudo que é captação é entrada de dinheiro. E o Brasil não tem conta em dólar, vai ter agora, parece que está aprovando uma lei. Né? Tudo que entrava de dólar no país passa por uma transação cambial, vira reais. Você troca dólar por reais e passa pelo câmbio físico. E pelo casado impacta no futuro. Tá? Você trocou praticamente toda a dívida, toda a captação externa do Brasil, né, por captação interna, por conta da Selic baixa. Então você não tem mais aquele fluxo de captação externa e pagamento de dívida que nem você tinha no passado. Isso é bom para o país, péssimo para a vol interna do câmbio. Perfeito. Outro efeito, o carry trade, né, que é pegar empréstimo a Fed Fund e vir aqui aplicar a 14. Cara, esse diferencial de juros veio de 12, né, de diferencial de juros,
para um e pouco que tá agora. Esse carry tá muito pouco. Ninguém mais faz carry trade no Brasil. E carry trade era aquele dinheiro que vinha diário, cara, pega emprestado lá fora com taxa de 3 meses, cara, e vem aqui aplicar, cara, no cupom cambial, a taxa de 3 meses. Isso é direto no câmbio, cara. É ordem, ordem, ordem. É muito player, todo dia entrando carry. Não tem carry. E não tem mais o trader. Sim. Entendeu? Tá? Então, assim, você tem esse conjunto, né, que fez com que o fluxo institucional fez isso. Ó. Ele era num tamanho, ele fez isso. Ele diminuiu. Diminuiu a proporção do tamanho do institucional frente ao volume total do mercado. Em relação ao todo. Em relação ao todo. Ainda não dá para concluir, beleza. Não dá para concluir. Tudo isso fez cair o número de divergência de opinião. Você tem um movimento paralelo a isso. O institucional, além de ter diminuído, cara, você tem uma reação dele. Quando o HFT entrou no mercado, quando o High Frequency entrou no mercado, rasgando, o primeiro grupo que o HFT explorou, porque era mais previsível, é o próprio institucional. Porque o institucional deixa pistas de para onde é o fluxo dele, como eu falei. Né? Ele não tem, geralmente um trader não tinha só 300 lotes para comprar ou para vender, tem 1.000, 2.000. E quando ele mostra a primeira ordem de 300, todo mundo, não precisa ser gênio, esse cara tem mais, esse cara tem mais. Nós e os HFTs também aprenderam isso, a tirar sinal da ordem institucional. O que aconteceu no mundo inteiro, não só no Brasil? O institucional foi reduzindo a emissão de ordens manuais e trocou por algoritmos de execução, aqueles TWAPs, VWAPs, ordens menores, ordens mais fracionadas e aleatórias. Vamos dar só um disclaimer ali, dizer para o pessoal o que é o TWAP e o VWAP. Não, é uma forma de algoritmo, né? Isso é mais presente em ações do que no dólar, mas é uma forma de algoritmo que você, sei lá, quer executar 1.000 contratos na compra. O TWAP, ele divide esses 1.000 contratos em execuções por tempo. Então, a cada 5 minutos, ou cada 1 minuto, ou cada 15, né, o robô é configurável, eu vou tomar 20 lotes de dólar a cada 1 minuto. O robô fica fazendo isso. A cada 1 minuto ele compra 20. Você concorda que o impacto de 20 lotes no mercado, mesmo que ele seja regular, ele é quase nada. Porque 20 lotes, você não limpa uma fila. Exato. É diferente do cara ir lá com 400. E rapar a fila. E aí você na hora fala, puta, ele tem mais. E tem mesmo. E aí ele paga, cara. Ele paga 1, paga 1,5, paga 2, paga 3. Você conseguia ver isso e conseguia explorar de alguma forma isso. Né? Essa necessidade. Né? E hoje essa necessidade ela é rara. Porque a maior parte dos caras que precisam executar grande, eles não executam. No dólar é raro você ter ainda esse tipo de robô, TWAP, VWAP, por aí vai. Né? Os outros, o que muda do TWAP para os outros é o critério de fracionamento das ordens. O TWAP fraciona por tempo. O VWAP fraciona por perfil de volume histórico. O POV por percentual de volume. Eu quero participar com 20% do volume numa janela de 15 minutos. Cada um tem um critério de fracionamento de uma ordem grande, de uma ordem mãe, em ordens menores, que eles chamam. O dólar, cara, é uma execução ainda manual, mas é como se fosse um iceberg aleatório. Entendeu? É um perfil que ele não te dá... Você percebe que o cara está comprando, mas ele não é mais urgente. Entendi. Ele não paga qualquer preço. Estou falando na grande maioria das vezes. Óbvio, você vai olhar 5, 7 vezes por dia, ainda tem cara que entra lá, eu preciso comprar. O cara, ele ainda compra. Você não consegue ver isso. Tá? Mas o movimento que era 90% das vezes, agora é 10, 15. Que você executa manualmente com urgência. A maior parte é passivamente sem urgência. Do institucional, estou falando. Tá? Então, só aí você tem um arcabouço institucional menor e com ordens mais fracionadas e menos impactantes. Mais diluídas. Mais diluídas, essa é a palavra. Essa é a palavra. E aí que tá, você tem um movimento em paralelo que tudo isso deixa. Você tem a redução de liquidez na tela, que é uma causa do institucional, é uma consequência do institucional estar menor. Você não tem mais 300 lotes por nível de preço, você tem 20, 30, 50, tá? Cada nível de preço. Isso é uma somatória de fatores, tá? Não é só o institucional que ficou menor que gerou isso. Volatilidade, incerteza, em épocas de crise, naturalmente reduz o lote na tela. A liquidez na tela reduz. A quantidade de oferta limitada na compra ou na venda, ela reduz. Mas a gente está com essa redução já meio que estrutural, não é nem mais conjuntural, parece. Ela ficou. Tá? E aí,
ela abre uma possibilidade que muda toda a dinâmica de leitura. Antes, só o institucional era price maker, fazia o mercado andar. Conseguia ter lote para consumir a liquidez de 1, 2, 3, 5 níveis de preço. Hoje, você tem os outros players que eram price takers, eles viraram price makers dentro de uma faixa, cara. Olha só. Isso aumenta o ruído. Porque Entendi. antes você falava, qualquer movimento, cara, de 1 ponto, 1,5 ponto, 2, 3 pontos no dólar no passado, você falava, cara, não sei quem comprou, mas é grande. Hoje, você tem uma banda de 6 pontos, 6 a 8 pontos, aí depende da volta, pode ser mais, na crise foi mais. Tem uma banda de 6 a 8 pontos, não é nem ticks, hein? Pontos, que ela é ruído. Ela é market maker, ela pode ser HFT, ela pode ser o RLP estopando, ela pode ser pessoa física. Pessoa física desloca 7 pontos, cara. É inimaginável.